Bem-vindo a mais um vídeo do canal Verdade Inconveniente. Hoje eu aprendi a gravar diferente com a câmera de trás do iPhone. E cara, o título do vídeo talvez atrasando alguns curiosos, mas eu vou falar algumas verdades aí sobre Bolsonaro e política. E esse canal aqui fala um pouquinho sobre espiritualidade, religião, mas também sobre política. Por quê? Porque quem vos fala já esteve muito tempo no mundo da política, né? Eu me filiei bem cedo, com 18, 17 para 18 anos. Eu me filiei no antigo Democratas, depois fui para o PSDB, na época em que a gente acreditava que o PSDB era de direita. E no PSDB eu tive uma boa carreira. Vamos lá, tô na rua caminhando. E no PSDB eu fui dirigente partidário da juventude do PSDB, fui presidente municipal da juventude do PSDB de Blumenau, depois, deixa eu trocar o braço aqui que cansou. Depois fui presidente estadual da juventude do PSDB de Santa Catarina. E naquela oportunidade acabei me tornando diretor nacional de articulação política da juventude do PSDB, uma articulação com a juventude de São Paulo. E nessa jornada eu aprendi muita coisa. Depois, naquele mesmo ano de 2018, eu acabei me filiando ao... Eu saí desfiliando do PSDB, acabei votando no Bolsonaro, na verdade. E aí me desfiliei do PSDB anos depois e acabei me filiando para a eleição de 2020 no PL, num movimento anterior à filiação do Bolsonaro. E falo isso não por nada, eu me considero um bolsonarista, vou usar essa expressão na falta de outra melhor, mas eu me considero alguém que admira Jair Bolsonaro e a história dele. Eu já tive a oportunidade. Tudo bom? Boa noite. Eu já tive que fazer um corte pela primeira vez. Eu já tive a oportunidade, né, de estar com o Bolsonaro em 2015. Eu entrevistei ele aqui em Blumenau, ele e o Eduardo. E depois em 2018, eu tive com ele alguns eventos, assim, óbvio, eventos não com ele, mas nos eventos onde ele estava presente. E aí eu tive com ele mais recentemente em 2021 ou 2022. Não, perdão, 2023 ou 2024. Foi quando eu assumi como vereador, porque eu fiquei primeiro suplente na minha cidade e fui vereador por 2 oportunidades. Deixa eu sentar aqui um pouquinho para conversar com vocês. E aí, cara, bom, vamos lá. Então eu tive com ele, conheci a figura dele e conversei também com ele por várias oportunidades. Inclusive na última vez lá que eu... Quer dizer, por várias oportunidades não. Conversei com ele de verdade 2 vezes. Quando eu entrevistei ele quando ele era deputado federal e quando visitei ele na qualidade de vereador, ele era ex-presidente da República. Uma comitiva, a gente falar com um deputado, alguns prefeitos e outros vereadores. E cara, o Bolsonaro sempre foi um cara do bem, assim, um cara tranquilo, um cara meio... Eu brinco que ele é um tiozão do pavê, assim, faz uma piadinha, brinca e tal. Um cara legal, sabe? Um cara de energia boa. Apesar dessa figura que ele ficou conhecida como alguém falastrão, alguém grosseiro e tal, pelo contrário, um cara super educado, super do bem. E enfim, né, tô falando assim da minha experiência para falar, para demonstrar que talvez eu possa dar alguma opinião a respeito do que está acontecendo no país, né. Óbvio, estou sendo bem resumido aqui, mas eu tive grandes experiências, coordenei as campanhas de deputados federais, trabalhei em prefeitura, trabalhei em gabinete de prefeito, fui vereador em exercício, né, passei pelo mundo da política. Então contextualizei um pouco aqui de quem eu sou. E cara, vamos lá. Todo mundo que é de direita e que acompanha os movimentos do Supremo Tribunal Federal, dá até medo de falar isso, sabia? E do governo atual, já sabia que o Bolsonaro ia ser preso. Ponto. Estavam esperando o momento certo. Porque na política, assim, nada é por acaso. Mas também as coisas acontecem por ocasião. Existem as oportunidades, os momentos. Tem gente que acha que tudo é muito articulado no sentido de haver um grande plano, sabe? Sim, existe um grande objetivo, um macro plano, mas as ocasiões elas fazem os desdobramentos, assim, tipo,
A prisão dele não era uma certeza absoluta, mas a gente sabia que era uma necessidade do sistema, que era um desejo de algumas pessoas do sistema. E aí existem muitas coincidências, né, que obviamente em grande parte não são coincidências, né, como investigações que estão acontecendo com instituições financeiras que têm vínculo com o establishment, né, como a ação do governo de Donald Trump, que está influenciando o Brasil e tudo mais, né? Agora, qual que é a grande verdade e inconveniente que eu quero trazer aqui? O que de concreto eu e você, perceba a pergunta, o que de concreto eu e você podemos fazer para mudar a realidade política desse país? Falo com a propriedade de alguém que já vivenciou a política por dentro, que já foi dirigente partidário, que já foi liderança política, que já foi candidato, né? O que nós, de verdade, concretamente podemos fazer? Porque assim, eu não defendo uma revolta, né? Eu não defendo uma revolta armada porque não é esse o caminho. A história prova isso. A história prova de que o caminho não é uma revolução, né? Vide tudo o que já aconteceu nesse país e o que já aconteceu no mundo afora, quando um bando de loucos se permite guilhotinar, né, as lideranças políticas. Então, não é esse o caminho, né? Porque essa barbárie, ela vai nos colocar numa condição pior, com certeza. Então, qual é o caminho? E aí muita gente fala de educação. Só que educação não é uma panaceia. Por quê? Porque a própria educação está contaminada. Quem educa, né, os educadores estão contaminados com esse vírus ideológico que não olha para a realidade. Perceba, eu não estou falando de ideologia A ou B. Eu falo sobre viver no mundo das ideias e esquecer de que a realidade existe, entende? Então, cara, no fim, o que de concreto nós podemos fazer? Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Qual é o meu objetivo com esse vídeo? É talvez chamar a atenção das pessoas para perceber, para que as pessoas percebam de que o que há de concreto para se fazer é mudar a sua própria realidade e a realidade do coleguinha do lado. É agir culturalmente melhor. É, sei lá, tipo, cuidar da sua própria calçada, arrumar a sua própria cama, cuidar da sua família, entregar o melhor no seu trabalho. Se você é empreendedor, é pagar bem seus funcionários, pagar em dia, cuidar da sua empresa, limpar, né, manter o seu ambiente organizado. Né, eu vou dar um exemplo aqui que está aqui na minha frente, cara. Você acha que isso aqui é legal? Ó, não conheço o dono dessa casa, estou no centro de Blumenau. Essa casa não tá legal, tá horrível, entendeu? Tudo bem que a calçada, a rua, vamos dizer assim, também. Não, aqui não tá tão ruim a rua, né? Mas tem lugares onde a rua, a prefeitura tá ruim. Mas a gente tá fazendo a nossa parte, cara. Seja honesto. Tu não tá fazendo a tua parte, irmão. Então, porra, o Bolsonaro foi preso. Que foda, né, cara? Claro que é foda. É um símbolo, tá ligado? É um negócio triste. Mas, bicho, não adianta ficar... Assim, ó, não que a intervenção, se é que há uma intervenção ou haverá uma intervenção americana, por exemplo, uma influência americana para destituir do poder um grupo que realmente é... O nosso establishment é podre, né? A gente sabe disso, isso não é de hoje, né? Então, contar com isso, torcer por isso faz mal? Cara, talvez não faça mal. Mas, cara, tu tá arrumando a tua casa, tu tá cuidando do teu corpo, tu tá trabalhando, cara, tu tá sendo gentil com a tua esposa, tu tá cuidando dos teus filhos. Ah, João, mas que papo é esse? Cara, no fim, vamos lá, eu tenho um outro vídeo aqui no canal. Não se faz o grande sem fazer o bem pequeno. Isso é do Olavo de Carvalho. Cara, se tu não arruma a tua própria cama de manhã, velho, quem és tu pra falar do país, entendeu? Ah, João, mas a gente precisa estar na política. Sim, é verdade. Agora, já parou para analisar que tem um monte de gente que se elegeu às custas do bolsonarismo aí, da direita conservadora, cristã, católica, etc., e que no fim só tá lá mamando na teta, cara, que não consegue fazer nada de concreto e continua bradando aos sete ventos. Por quê? No fim, o que queria? Queria entrar. Tu entende? Então, é óbvio que de alguma maneira a gente tem... Boa noite. A gente tem que ocupar os espaços de poder, principalmente nas bases, mais bases, entendeu? Os conselhos regionais, as entidades de classe, os sindicatos, os movimentos estudantis. Cara, a gente tem que estar, quando eu digo a gente, né, alguém que tem um pensamento mais ou menos como eu, conservador, de direita, enfim, nós somos mal articulados nisso. A esquerda dominou o país dessa forma.
Mas, cara, antes disso, velho, antes de ocupar esses espaços de poder, você precisa ser um ser humano melhor. Você precisa fazer melhor a sua parte. E, cara, eu falo isso com propriedade, por quê? Porque, cara, a grande maioria das pessoas ao meu redor não leva as coisas a sério. Isso que eu tô falando, entendeu? Não observa as pequenas coisas. E aí quer dar opinião sobre política. Então a grande verdade inconveniente é, se você não arruma a sua própria cama, se você não cuida da sua família, se você não cuida do seu próprio corpo, você não tem moral para falar de política. E nada vai influenciar a prisão de A ou B ou C, ou a presidência de A ou B ou C. Aliás, perdão, nada vai poder influenciar ou mudar a política nacional se não partir das bases, dos detalhes, das pequenas coisas, entendeu? Porque a gente precisa formar pessoas melhores, cidadãos melhores, pessoas culturalmente mais evoluídas para poder ocupar os espaços de poder e aí sim atingir a grandeza política, né? Cara, talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, eu mesmo perdi algumas linhas de raciocínio, mas é isso. Eu usei a prisão de Jair Bolsonaro aqui para fazer um chamariz. Ah, João, mas então o Bolsonaro tá preso tipo, não faz diferença? É claro que faz, é claro que é ruim, é claro que é uma merda, é claro que é um problema. Mas o que de concreto tu pode fazer para mudar essa realidade agora, nesse exato momento? Esse é o ponto. Agora para pensar, o que de concreto você pode fazer para mudar a sua própria vida agora, nesse exato momento? Pegou a visão? Espero que tenha gostado. Deixa um comentário, se inscreve no canal, curte aí se achar legal. Valeu!